boa noite. Na nossa entrevista debate de hoje, nós vamos discutir o seguinte tema: o papel da educação para as mídias em relação aos processos de democratização dos meios de comunicação. Temos como participante o professor Rubens e a professora Karina nesse debate. Professor Rubens, a primeira pergunta é a seguinte: o que mudou na função social da educação frente às novas formas de divulgação da informação? Muito bem, Karina. Sobre aquilo que nós vimos e lemos, né, em relação à disciplina, a escola antes, tinha um papel basicamente de informar e não formar as pessoas. E com a democratização dos meios de educação, a escola perdeu a sua função, ou pelo menos a sua condição de ser o único veículo capaz de trazer informações para as pessoas. E esse aspecto fez com que a escola, de certa forma, tenha o seu papel alterado em função de que agora ela divide a sua condição de informar as pessoas com outros meios de comunicação que vão além do que aqueles que nós consideramos como sendo os tradicionais, que seriam o rádio, a TV, os jornais. E agora nós temos outros meios capazes de fazer isso com tão ou mais eficiência do que nós tínhamos antes, as mídias anteriores, e essas mídias e a escola, em função dessas novas mídias, a escola tem que, na verdade, se readaptar e tentar trazer essas formas de comunicação para a escola, sob o risco de que, se não fizer dessa forma, a escola vai se tornar uma instituição anacrônica. Ela não vai ter uma relação com aquilo que efetivamente as pessoas têm de informação na sociedade. E essa informação que os nossos alunos, que a sociedade tem hoje, ela é muito mais rápida do que aquela que a escola é capaz de comportar no seu currículo regular. Então, em função disso, baseados no texto que nós lemos do Beaufort e da Belloni, nós vemos que a escola tem um novo papel a fazer, que é não só transmitir, mas também fazer com que essas pessoas tenham esses meios como acessíveis e tenham a capacidade de selecionar esses meios de informação, esses novos meios de informação, ou novas mídias. Continuando, então, a nossa discussão, vou trazer agora uma questão para a Karina, que diz respeito ao seguinte: no que se constitui o campo denominado mídia e educação? Bom, o campo da mídia educação, ele está tanto no campo da educação e quanto no campo da comunicação. Em ambos os campos de estudos, nós temos algumas intervenções. As características dos dois campos são um tanto quanto complexos e também são ambivalentes. Mas, ao mesmo tempo, são teóricos e práticos, que exigem a compreensão de abordagens interdisciplinares e as diferentes relações entre as disciplinas das ciências humanas. Isso nós vimos também em Beaufort e Belloni, que foi estudado na nossa primeira atividade. Bom, agora eu puxo a terceira pergunta para você. Qual o conceito de mídias? Para o que a gente já viu, qual é o conceito de mídias? Então, olha lá. O conceito de mídias, nós sempre tivemos ele relacionado aos meios de comunicação. E os tradicionais são aqueles que nós consideramos como sendo a TV, o jornal, o rádio. E hoje se ampliou o leque de opções em relação ao termo mídia, né? Então, mídia pode ser considerado, são importantes meios sofisticados que, em função dessa revolução tecnológica acontecida no final do século passado e está adentrando esse milênio e caracterizando a sociedade atual, então as mídias são, como disse Belloni e Beaufort, são importantes e sofisticados dispositivos técnicos de comunicação que atuam na esfera social, da vida social, não apenas com funções, inclusive, efetivas de controle social, mas não só isso, gerando novos modos de perceber a realidade, ou seja, modulando a subjetividade das pessoas. Então, mais uma importância aí da educação em relação às mídias, ou seja, uma vez que ela é capaz de modular
a individualidade, a sensibilidade das pessoas para aquilo que é importante ou não, nada mais importante que a educação servir como um parâmetro ou fornecer os parâmetros para que as pessoas sejam capazes de ter critérios de selecionar aquilo que é importante ou não, ou aquilo que deve ser válido ou não. Até porque todo tipo de informação, dependendo da fonte da qual ela vier, seja ela por meio de mídias estruturadas ou não, ela sempre vai ser carregada de uma ideologia, de um ponto de vista. E a partir disso, ela pode, de alguma forma, quando absorvida de forma não crítica, pode conduzir o indivíduo a um ponto de vista que não necessariamente corresponde àquilo que representa essa pessoa. Ou seja, uma absorção não crítica dessa informação que é produzida ou difundida pela mídia. Continuando, agora, vou trazer uma questão para a Karina. E a questão é a seguinte, Karina. Qual é o papel das políticas públicas de educação frente ao campo denominado mídia e educação? Bom, esse papel, né, que deveria ser desempenhado pelas políticas públicas são o seguinte. Em primeiro lugar, seria organizar e apoiar os programas de mídias na educação pelo Brasil. A gente sabe da lacuna que existe, né, em relacionado a esse apoio, né, que teríamos. Porém, realmente, sem esse apoio, não tem como essa comunicação na educação ela aconteça. Então, realmente, teria que sair do papel apenas e sair da teoria e virar a prática. Segundo, desenvolver os cursos de formação destinados aos educadores. Todos nós sabemos que nós temos muita defasagem na formação dos educadores quanto à utilização de mídias. Muitos dos nossos colegas de trabalho não são familiarizados e muitos até se recusam a se adaptar a essa nova utilização da mídia. Até mesmo uma coisa bem simples, um rádio, alguma coisa, realmente está muito ali no tradicional. Mas se houvesse, por parte de políticas públicas, além do investimento, uma motivação para que se utilizassem as mídias, talvez nós tivéssemos hoje o maior número de professores, educadores, utilizando as mídias. Em terceiro, estimular as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Tanto em qualquer área, né? Nós temos em universidades, né? As áreas de pesquisas e é tudo muito assim, muito vago, não é muito estimulado. A própria universidade oferece, porém é pouco divulgado. Então seria uma forma realmente estimular essas atividades. Espera só um minutinho. Aconteceu alguma coisa. Voltou. Em quarto lugar, apoiar e reforçar as ações empreendidas ou consideradas pela Unesco. E visando encorajar a cooperação internacional pelo campo da mídia da educação. Isso é uma fonte também do Bevort e Belloni. E temos aí um órgão que não é simplesmente nacional, né? Ele passa para a Unesco, que é uma coisa maior, global. Então, resumindo que isso não é só um problema no Brasil. Isso vem em outros lugares, em outros países, que acontece também esse problema das mídias educações estarem sendo pouco utilizadas e divulgadas. Agora passo a pergunta para você, Rubens, novamente. A informação e a sua transmissão converteram a mídia em uma poderosa instituição política e ideológica. De que forma este poder se manifesta? As manifestações de poder na sociedade, nós lemos um texto na disciplina do Thompson. E ele fala que as manifestações de poder na sociedade, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser na forma do poder econômico, onde os recursos materiais e financeiros das instituições econômicas e empresas comerciais, elas podem, de alguma forma, influenciar nas decisões sociais e decidem efetivamente nas decisões sociais.
Uma segunda forma de poder diz respeito ao poder político. Né? Nós tivemos recentemente as eleições, né? E ela usa, o poder político usa como recurso a instituição da autoridade. Uma vez que a pessoa é eleita, ela é uma autoridade instituída. E a partir daí, essas instituições políticas que representam o Estado passam, de alguma forma, a modular ou a forma de convivência social por meio da proposição de leis, né, da cobrança dessas leis. Nós também temos uma outra forma de poder, que é o poder coercitivo, representado pela força física e armada, e aí a gente tem as instituições coercitivas, né, militares, a polícia, e que muitas vezes acabam, como a gente viu no período da nossa história, invadindo outro campo do poder, que é o poder político. E eles tomam a política, que seria o poder de mediação, e passam a usar o poder coercitivo. Foi o regime militar que nós passamos aí 20 anos, né, no final do século passado. Aí. E poder simbólico. Aí sim a gente chega no objeto da nossa discussão agora, que é o da mídia, né? Então, o poder simbólico, representado pelos meios de informação e comunicação, são as instituições culturais, que além dos meios de comunicação, né, e das novas mídias, nós temos a igreja, a própria instituição que nós trabalhamos, que são as escolas, as universidades, né, e a indústria da comunicação, a indústria da mídia. A partir daí, e esse por ser o nosso objeto de discussão agora, então a mídia, ela tem em relação a essa construção cultural simbólica. Ela acaba mediando a sensibilidade das pessoas de forma a absorver ou a forma de absorver todas as informações que são comunicadas socialmente. Então, elas têm, segundo esse autor que nós apresentamos, têm a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas. Existe até um caso aí que nós vivenciamos no campo do poder político, que foi uma rede de comunicação que, teoricamente, ela teria influenciado os brasileiros a eleger um presidente, por meio da sua força, né, de profusão, no seu campo simbólico, de intervenção social, ela foi capaz de eleger, né, e não só naquele caso daquele presidente que foi deposto, mas de alguma forma ela está sempre influenciando a forma das pessoas, ou a sensibilidade das pessoas com relação ao poder político, e por meio das suas propagandas, o próprio poder econômico, né? Então ela tem uma influência sobre todos os outros campos, inclusive. Né? Então, o autor ainda destaca no final que nós precisamos entender que a mídia possui uma capacidade de estabelecer um controle ideológico sobre fatos e acontecimentos, modulando a opinião pública sobre diversos aspectos sociais. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância da escola, né, de oferecer um contraponto, ou pelo menos de ter um caráter crítico em relação a todas as informações que são divulgadas pela mídia. E destaca mais uma vez, seja ela a mídia instituída, né, o tradicional, ou as novas formas de mídia com as quais nós temos tido contato, né, atualmente. E aí, vamos lá, continuando essa discussão, vou lançar uma questão, mais uma questão para a minha colega Karina, e ela vai ter que esclarecer para nós como é que funciona essa coisa de as formas de comunicação atuais, as mídias, são diferentes daquelas utilizadas há poucas décadas atrás, e como esse fato alterou a sua representatividade política e ideológica. Por favor, Karina. Antigamente se usava a expressão comunicação de massa. Hoje, nos dias de hoje, não devemos associar esse nome comunicação de massa, pois subentende uma coisa de produção. Quando você pensa em massa, você pensa em uma coisa produção, máquina, não pessoas. Exemplo disso, nós temos alguns jornais de circulação, programas de rádio e TV. Mas o novo cenário de mudança realmente é que as nossas mídias operadas atualmente, elas são flexíveis. Exemplo disso que a gente pôde assistir foi a mídia Ninja, né? Que nós assistimos ao vivo do Roda Viva, que eles são totalmente flexíveis, não são imparciais, eles são parciais realmente. Então esse novo tipo de informação e comunicação estão mais comuns atualmente. O que nós devemos usar, o nome correto, o termo, seria apenas mídia. Porque esse termo, ele se refere
a uma produção institucionalizada, generalizada de bens, através da fixação e transmissão de informação, de conteúdo simbólico, assim como você já havia dito. Agora eu passo a pergunta para você, colega Rubens. Qual é o papel da mídia na definição dos valores sociais? Legal. Catarina, dentro dos programas aparentes, recentes, né, para o Congresso sobre mídia e educação, agora em 2014, essa é uma discussão que vem sendo feita, que foi apresentada para nós em todos os textos. Né? Então, a mídia, ela é, na verdade, a formuladora de sensibilidade, de individualidade, né? Da forma como nós devemos encarar. Inclusive, ela cita que a mídia cumpre um papel importante na definição de valores, padrões e noções do que é certo, do que é belo, né? Do que é certo e do que é errado, ao longo da história. E ela cita um termo interessante, que são as contraculturas e outros movimentos contestatórios que usaram meios alternativos de comunicação para fazer frente ao discurso proferido pela mídia convencional, né, atrelado aos grandes grupos de comunicação e aos interesses políticos e econômicos. E se a gente observar, na nossa sociedade, quem são os detentores dos meios de comunicação, desses meios institucionais? A gente vê, principalmente em algumas regiões do Brasil, que a grande mídia ela está exatamente na mão daquelas pessoas que detêm o poder político. Então, o poder político hoje está atrelado ao poder da mídia. Então, a gente viu naquelas quatro formas de poder apresentados: poder econômico, poder coercitivo, poder político e o poder da mídia. Então, a gente vê que um grupo acaba dominando dois setores importantíssimos no poder da sociedade, que é o poder político e o poder da mídia. Então, eles acabam, de alguma forma, monopolizando a informação que deve ser veiculada. E essas formas alternativas de comunicação vêm exatamente para oferecer uma alternativa a esses meios de comunicação que, de alguma forma, monopolizam, né, de forma hegemônica, aquilo que deve ser socializado como informação à sociedade. E, de alguma forma, eles acabam estabelecendo todos esses padrões do que deve ser aceito e daquilo que deve ser criticado. Então, a gente observa que, graças a essas novas formas de comunicação, essas novas formas de mídia, entre aspas, a sociedade passa a ter, então, uma opção de entender ou de analisar os fatos sociais de uma forma paralela. Né? Tem até um ditado que fala assim: tão ruim quanto não ter nenhuma informação é ter uma informação de uma só fonte. Ou seja, você não tem uma alternativa, você é obrigado a pensar daquela forma. Então, a gente vê aquelas sociedades autoritárias que foram próprias do século passado, que se utilizavam desse meio, ou seja, elas manipulavam ou centralizavam a forma de informação. Hoje a gente está tendo até teve um problema sério agora, né, com o filme que está sendo veiculado agora, em relação à Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte é um país que manipula a informação, que monopoliza a informação pelas vias políticas. E aí a gente teve esse problema sério de um vídeo que tentava, de alguma forma, um filme, né, produzido nos Estados Unidos, que tentava e está tentando, de alguma forma, estava ridicularizando essa forma de poder político, né, que para algumas sociedades já não são mais aceitos. E a gente tem todo esse entreveiro agora entre os Estados Unidos e o presidente Obama e o presidente e a Coreia do Norte, né, que é um país que centraliza as informações. Por outro lado, os Estados Unidos são países emblemáticos de formas de difundir os seus próprios valores. Então, nessa guerra entre Coreia do Norte, por exemplo, que acaba, de alguma forma, tentando centralizar a informação, e os Estados Unidos que propagam valores que são próprios daquela sociedade, nós aqui no Brasil, a gente tem que analisar de forma não partidária, né? Porque a gente observa que tem interesses tanto de um lado quanto do outro. Né? Mas os Estados Unidos se autodenominam os democratas do mundo, né? Eles acabam estabelecendo os valores, né, daquilo que nós consideramos como sendo a democracia ou não, mas nós vamos olhar, e esse é o papel da educação, por um olhar com critério sobre essas discussões. Legal, Karina? E aí, olha, mais uma questão para você. Vamos lá. A flexibilização das formas de difusão da informação
levou uma forma de mídia denominada alternativa. Como essa forma de mídia denominada alternativa pode ser conceituada? Bom, vou conceituar conforme foi citado por Parente no artigo. Vai ser mesmo com as palavras dela. Alternativo é todo meio que, num contexto caracterizado pela existência de setores privilegiados que detêm o poder político, econômico e cultural, implica uma opção frente ao discurso dominante. Opção a qual confluem, em grau variável, os sistemas de propriedade, as possibilidades de participação dos receptores na elaboração das mensagens, as fontes de financiamento e as redes de distribuição como elementos complementares. Muito diferentemente do nosso monopólio, né? A rede alternativa, essa mídia alternativa, ela dá abertura para que todos participem, né, da distribuição desses elementos da informação. Como eu já havia citado, a própria mídia ninja, cada um contribui de uma forma com a informação, muito semelhante à Wikipédia que a gente conhece, né? Que todas as pessoas participam. Uma rede bem parecida também com esse tipo de mídia é o Linux, né? O Linux, todo usuário pode intervir com algum problema de atualização, com algum bug. Então, assim, essa flexibilização, essa mídia alternativa, ela vem sido bastante propagada e realmente se mostra como uma grande possibilidade de mídia para os dias atuais, tirando de lado esse nosso monopólio e que se diz imparcial. Passo a nossa última pergunta para você, Rubens. Qual o papel da educação frente ao quadro atual da profusão da informação por meio de mídias diversificadas? Então, Karina, tudo que a gente discutiu foi a partir dessa questão do momento atual de nós termos acesso a mídias, outras formas de mídia que não aquelas formas convencionais representadas pela TV, pelos jornais de grande circulação e pelas emissoras de rádio. Então agora a gente tem outras formas, né, alternativas como os blogs. Nós já tínhamos antes os fanzines, de alguma forma estão sendo absorvidos pelas fontes eletrônicas, né, digitais de informação. O próprio YouTube, no qual a gente vai ter que inserir nosso vídeo, né, são formas de socializar a informação. E nós, como educadores, aquela discussão que você trouxe há pouco, né, de que as políticas públicas, de que forma as políticas públicas devem atender isso, então um dos aspectos que você apontou foi a questão da formação dos professores. Então, nós realmente temos uma lacuna na nossa formação com relação à utilização desses recursos, e que o próprio curso que nós estamos fazendo é uma forma, né, já é um sinal de que existe uma preocupação das políticas públicas com relação a absorver essas formas, né, de informação, novas formas de informação, que a educação, que a escola não é mais aquele veículo, né, centralizador da informação, e que nós devemos absorver, acolher essas formas, né, de mídia, trazer para a escola e trabalhar com essas mídias. Mas elas passam a não ser, né, como a própria escola não deveria ser, uma fonte de informação única, exclusiva e partidária. Ela deve ser, de alguma forma, instrumentalizar os indivíduos para que usem esses recursos da mídia, para que eles usem a informação, para que se convertam em cidadãos. E o cidadão não é aquele que simplesmente vai pegar a informação e trabalhar com essas informações de forma aleatória. Ele deve absorver essa informação de forma crítica. Então, o papel da educação, além de alguma forma, tentar instrumentalizar os indivíduos para absorver essas novas formas de informação, é tornar esses indivíduos, fazer com que eles desenvolvam um senso crítico para estar absorvendo, né, essas informações, seja elas divulgadas pelas mídias consideradas tradicionais ou mesmo as mídias alternativas, né? A gente viu que mesmo as mídias alternativas, no vídeo, no texto que nós lemos, elas são alternativas até certo ponto, né? Porque muitas delas,
elas têm subsídios do governo. Então, puxa vida, como é que você tem independência se você absorve recursos que são do governo? Então, aquelas duas formas de poder, que de alguma forma vão tendo relações, e essas relações podem comprometer o caráter dessa informação que é divulgada. Mas, de alguma forma, eu acho que a democratização dos meios é sempre um bem, né? Nós devemos encarar como um bem que a sociedade conquistou, e agora cabe a nós, educadores, desenvolver junto aos nossos alunos o senso crítico com relação a essas informações e os meios pelos quais elas são divulgadas. Legal, Karina? Isso mesmo, afinal, todos nós somos a mídia, produzimos a mídia e propagamos a mídia, né? Bom, Tudo bem, então Karina. encerramos nossa participação agora. Eu agradeço, professor Rubens, pela participação nessa nossa entrevista-debate. Foi um prazer. Nosso. E encerramos a nossa avaliação final para a disciplina de TV e vídeo. Obrigada, tenha uma Legal. boa noite.